Isso, continue orando. Fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo. Não estou sozinho. Cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, meu Deus, oh, eu creio em ti, meu Deus. Declare a sua fé essa noite. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar. Por quê? Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, meu Deus, oh, eu creio em ti, meu Deus. Não importa o momento que você está vivendo, a tempestade, o vento forte não vão roubar a sua fé. Diga em ti, meu Deus, a tempestade, declare, e o vento forte não vão roubar a minha fé.
Mais uma vez, cante. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Minha fé em ti, meu Deus. Não me tira o medo que me faz dizer mais vezes: suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, se tá fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo, diga, que me faz dizer: Moisés, suba em teu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, se tá fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre você, Senhor. Coloque as mãos no seu coração. Diga: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é, você conhece? Jeová Jireh, irá. Ele vai sim. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás romper de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás romper de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Oh, eu creio em ti, meu Deus. Assim como nós olhamos ao jardineiro podando a árvore que estava cheia de folhas, mas não tinha flor e nem tinha frutos. O jardineiro vem e corta, e a gente fica com medo, parece que está destruindo a árvore, mas na verdade é para trazer o renovo. Não tenha medo do renovo de Deus, não tenha medo do que Ele está fazendo com você. Às vezes Ele está tirando algo para colocar aquilo que é necessário para você frutificar, fazer desenvolver em você alguém vivo, capaz de gerar vida em outras pessoas. Diga: Senhor, essa noite eu quero me disponibilizar a ser podado, a ser moldado, para ser gerado em mim aquilo que te agrada. Isso assim, em nome de Jesus. Amém
e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Deus, aleluia, glória a Deus. Dê a paz do Senhor ao irmão aí do seu lado. Diga a ele que bom, irmão, que você está aqui, que você veio ouvir a palavra de Deus nessa noite tão maravilhosa, amém? Pode sentar no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Todos estão felizes? Amém? Meu povo querido, se você quiser ir no banheiro, quiser beber água, esse é o momento, tá bom? Para você ir. Evitem estar passando pelaquela porta, toda hora, todo minuto. Gente, é muito chato. A gente fica só ouvindo drum, drum, drum. Eu pensei em deixar ela aberta hoje, já que as crianças ficam aqui nessa salinha. Mas eu acho que o certo é falar. Né? Você está com sono, você levanta, que às vezes pode ser sono, né? O dia de trabalho puxado, né? Mas essa porta, ela faz zoada quando ela abre. Ela faz trum, trum. Para mim, minha atenção é muito... Você tirou, perca a palavra, olha quem está saindo. Pode estar acontecendo alguma coisa. Coisa de pastor, talvez seja. Mas não fique toda hora saindo, perdendo a palavra, abrindo a porta, fechando, não. Né? Se acontecer, eu não vou estar brigando, eu só vou deixar ela aberta para não estar tirando a atenção das outras pessoas. Mas saiba que é nossa responsabilidade manter a saúde da igreja. Né? Quando você se levanta, principalmente você que está mais na frente, todo mundo olha para você, que você saiu. E ali perdeu a atenção dada a palavra. Então, uma dica do diácono Cícero, que eu estou pegando, a gente não tem o costume de passar esses avisos, mas ele me deu uma dica hoje, pastor, avisa o povo para sair, beber uma água, né? Ter um momento assim, antes da palavra, para que todos possam focar na palavra. Amém? Aleluia? Eu creio que vai ser bênção. Vamos receber o nosso querido Ricardo, ele vai trazer a palavra de hoje. Aleluia. Levanta as mãos aqui para esse homem de Deus. Pai, nós já te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, para estar diante de ti com o nosso coração aberto, para absorver tudo que vai ser ministrado através da vida do teu servo. Então, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para trazer para nós aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Isso assim em nome de Jesus. Guarda a vida dele, guarda a mãe dele, a sua família, Senhor, a sua casa, para que ele possa ter esse momento aqui de paz, para que ele possa estar sendo usado tremendamente pelo Senhor. Isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Bom estar com vocês novamente, mais uma noite aqui. Faz um tempinho que a gente não fala sobre esse Deus maravilhoso juntos. Queridos, eu queria dar continuidade, a gente está no estudo dos profetas menores, né? Nós já estamos encerrando, tá? Esses livros, né? Que a gente chama de profetas menores. Alguns são menores, alguns são maiores, né? E eu vejo os meus irmãos ali correndo com 10 capítulos, 7 capítulos. Eu fico, meu Deus, eu admiro vocês, né? E a gente, quando nós estamos aqui, qualquer um dos meus irmãos, nós somos desafiados a isso. E vocês nos vê pregando aqui, é com imensa alegria. Vocês não sabem como fica o nosso coraçãozinho, né? De alegria, de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, amém? E quando a gente faz esses estudos, a gente tira um pouquinho de tempo ali, estuda um pouco mais, né, para passar para vocês. A gente deseja muito que vocês entendam e que vocês levem para a vida de vocês, amém?
Então vamos iniciar o estudo dessa noite sabendo que você não está em somente um estudo da palavra. Você não está aqui só para conhecer um certo livro, para saber uma época, você não está para saber sobre uma certa cidade, você está aqui conhecendo mais de Deus. Amém? Então quando a gente fala sobre estudo, não se limite somente na história, vamos recebendo enquanto Deus vai falando conosco. Amém? Porque cada um dos meninos que trouxe essa mensagem e das meninas, a gente recebe da parte do Senhor e a gente quer passar da mesma forma que nós recebemos. Amém? Vocês estão aqui comigo? Antes de iniciar, eu sempre dou esse desafio para vocês, que é de se manter acordado, olha só. Amém? Glória a Deus. Querido, novamente, pede ajuda do teu irmão. A gente vai iniciar agora essa leitura e estudo, mas pede ajuda e auxílio teu irmão e meu irmão. Se você me ver cochilando, cutuca aqui meu ombro, passa a mão no meu joelho, em amor, diga: irmão, volta, que o Senhor está falando. Amém? E nós não vamos nos chatear por isso, porque nós queremos receber, nós não queremos perder. Amém? Querido, outro ponto muito importante: não fica no telefone durante esse período, tá? A não ser que você vá anotar alguma coisa, mas se você puder, põe aí no silencioso, desliga os dados móveis, para que a gente não venha perder. Amém? Querido, hoje é o nosso penúltimo livro dos profetas menores, e a gente vai estar falando sobre o livro de Naum. Amém? Um livro tão esquecidinho ali na Bíblia, né? Ali no cantinho. E eu sou que eu já li a Bíblia por completo, mas o livro de Naum, ele não era fresco ali na minha mente. E quando veio o profeta Naum, né? Ricardo, você vai ministrar sobre o profeta Naum. Meu Deus do céu, o que é que fala Naum mesmo? E eu fui buscar ali, e quando a gente veio ver a história, e era algo tão incrível, que como nós podemos ler algo e passar tão despercebido como um livro de Naum. E hoje nós estudaremos e vamos nos lembrar agora, quando alguém te perguntar: querido, o que é que fala Naum? Nós nos lembraremos hoje, porque nós falaremos sobre isso. Amém? E é natural a gente falar sobre esse livro, e é um dos pontos mais importantes que eu vou falar com vocês, por isso que eu quero que você não perca nada. Hoje nós falaremos sobre arrependimento. E o que a falta de arrependimento ela causa. A gente vai estar lendo esses 3 capítulos, ou somente partes deles, mas eu quero que você foque nisso: arrependimento e o que a falta de arrependimento causa. Isso é muito sério, principalmente no meio da igreja. Amém? Antes da gente ler, eu queria orar junto com vocês. E queridos, como a gente vai estar nesse assunto tão delicado que é o arrependimento, que é voltar aos caminhos do Senhor, e nós entenderemos o que acontece com aqueles que não voltam ao caminho do Senhor, aqueles que praticam a injustiça. É natural a gente mover com o reino. Você entende? O reino espiritual. Eu quero que você ore junto comigo agora, para que essa noite Deus, o nosso Pai, te entregue um coração quebrantado. Amém? Vamos orar junto com esse mesmo foco. Jesus, essa noite nós oramos diante do Senhor. Ore junto comigo, amém? Isso, abre seus lábios também. Jesus, nós oramos agora como um só corpo. Nós desejamos um coração quebrantado, Jesus. Nós desejamos um coração que escuta a voz do Senhor quando vem do profeta. Nós desejamos um coração que volta aos caminhos do Senhor quando o profeta fala. Jesus, nós queremos reconhecer a Tua voz nesse lugar. Isso, declare isso. Jesus, Espírito Santo, nós queremos reconhecer a Tua voz nesse lugar. Enquanto o Senhor fala, nós escutaremos isso. Volte os seus ouvidos para isso. Enquanto o Senhor fala, nós escutaremos a Tua mensagem. Enquanto o Senhor fala, o Senhor vai transformando os nossos corações. Enquanto o Senhor fala, o Teu Espírito vai nos quebrantando. O Teu Espírito vai nos consumindo. Vai criando um fogo em nossos corações. Jesus, nós não queremos sair daqui igual. Isso, ore dessa forma. Jesus, nós desejamos sair daqui diferente, mais sedentos, mais amados e ainda mais desejando a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, mais forte. Não é para mim, é para o Pai.
Aleluia, Jesus, nós te convidamos a estar conosco nesse estudo. Querido, o tema dessa palavra é justiça e consolo. Justiça e consolo. Ricardo, essas duas palavras, elas podem habitar juntas, sim, e nós vamos ler sobre isso. Amém? Enquanto eu lia esse livro do profeta Naum, eu ia entendendo algumas coisas e ao mesmo tempo me assustando com outras. E, gente, ele é um livro muito simples de entender e eu não quero me demorar muito nesse livro, tá? O livro por si só ele é de fácil compreensão. A gente vai ler somente alguns momentos, mas a gente vai achando alguns pontos muito parecidos com uma certa história que a gente já leu, né, junto com o nosso irmão Wilson. Quem lembra aqui que nós iniciamos essa série de palavras com Jonas e Nínive? Quem lembra? Muitos de nós estávamos aqui e foi nos trazido uma forma de ver Nínive muito clara quando o irmão Wilson trouxe. Uma cidade corrompida, uma cidade consumida pelo pecado. Existia um profeta ali, que era o nosso querido profeta Jonas, que nós falamos muito sobre ele. E quando o irmão Wilson ele trouxe aquilo, e ele falou sobre o que nós falaremos novamente aqui, sobre o arrependimento de Nínive. E aquela história, ela se encerra com Nínive se arrependendo, conhecendo a Deus, jejuando a um Deus, um rei de Nínive, ô Jesus Cristo, né, convidando o povo a jejuar, os animais a jejuar, se arrependendo, por causa senão Deus viria com a sua fúria e consumiria aquela cidade. Encerramos o livro de Jonas dessa forma. E quando nós começamos a ler o profeta Naum, eu fiquei pensando, Jesus Cristo, o que houve com essa cidade ao ponto de esquecer o que houve lá atrás, ao ponto de viver isso novamente? Eu quero que você venha junto comigo, lá em Naum, capítulo 1. A gente vai trazer logo algo bem incrível, porque esse livro ele vai refletir muito sobre o autor, né, que é o profeta Naum. E queridos, nós não estamos lendo um livro sobre profecia somente, mas você vai ver que ele começa meio que como um salmo, um cântico, para depois sim vir a profecia. E fala assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder, ele é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. 4. Ele repreende o mar e o faz secar, faz com que todos os rios sequem. Bazã e Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham quando ele se aproxima. Os montes tremem e as colinas derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Agora no 6 e no 7 vem algo muito incrível. Aqui ele está trazendo uma visão de um Deus tão poderoso, tão incrível, majestoso, ao ponto de abalar toda uma terra. Só que no 6 e no 7 ele já vem e diz assim, ó: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. E no 7 ele quebra tudo o que ele está falando ali e diz assim, ó: o Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim
a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Eu quero parar aqui junto com vocês. Vamos lá. Naum, ele traz aqui uma visão de um Deus soberano inicialmente. Quem poderá contra esse Deus tão maravilhoso, tremendo? Ao mesmo tempo, ele passa uma fúria quando ele fala: o Senhor é a vingança. E nós entendemos dessa forma. Só que uma das coisas que mais aqui Naum, ele está engrandecendo, quando ele fala a palavra vingança, ele está colocando ira, ódio. Diga: Deus não é Deus de sentimentos, Ele é Deus de justiça. Aqui ele está colocando um Deus justo que virá com a sua mão poderosa e trará o juízo sobre Nínive. Só que no 7 ele quebra tudo isso e diz assim, ó: o Senhor é bom. Ricardo, mas ele estava falando de um Deus ali, que a gente começa a ler: meu Deus, quem poderá ir contra esse Deus? E ao mesmo tempo ele diz: o Senhor é bom. E logo de cara nós entendemos que essa mensagem, ela vai para duas pessoas. Ele é bom para quem? Vamos lá. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Diga glória a Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Querido, eu quero trazer 2 pontos muito importantes, tá? Nínive, que nós conhecemos em Jonas, se arrependendo, conhecendo os caminhos do Senhor, aqui já não é mais a mesma, se passa mais ou menos entre 100 e 150 anos depois, ou seja, uma geração inteira passa. E aqueles que se arrependeram um dia já não existe mais, e quem Nínive é, se revela novamente. Quando Jonas ele é levado até Nínive, ao contrário de Naum, né? Naum ele não vai até Nínive. Tudo que a gente vai estar lendo aqui é uma mensagem falada em Judá, para Judá. Amém? Então, diferente de Jonas, Naum não foi até Nínive, mas Jonas foi, levou a mensagem, apesar dos apesares que nós conhecemos toda a história. Nínive ali conhece a ouvir sobre um Deus que tudo pode, um Deus que pode destruir toda uma cidade. Ela escuta aquilo, se arrepende, chora, e Deus vai lá e age da sua misericórdia. Mas o que nós leremos agora não é sobre isso. Vocês entendem? Para o pecado há um limite. Ricardo, hoje nós conhecemos a graça, o perdão, a misericórdia, glória a Deus. Querido, mas a justiça do Senhor, ela não se apaga. Os olhos do Senhor que cobre toda a terra, ele não se fecha. Você entende isso? Ricardo, mas nós somos pecadores. Conhecendo quem Deus é, como poderíamos viver ainda no pecado? Durante esse momento aqui, Naum traz uma mensagem a Judá. E querido, eu não sei se você já leu sobre um dos reis de Judá, chamado Manassés. Você já leu sobre Manassés? Lá em 2 Crônicas 33, eu queria que o Léo abrisse aqui junto, só para a gente entender muito sobre o que Deus planejava. Desculpa o Léo, meu Deus do céu, o Léo está trabalhando ali na outra função dele. A minha irmã Lídia abrisse aqui comigo em 2 Crônicas 33, versículo 10 ao 13. Só para a gente entender os planos de Deus e o porquê que Deus fez o que fez com Nínive, ao ponto de dizimar toda uma nação. Fala assim, ó: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se
muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu ao seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Isso aqui é muito forte. Querido, mas entenda, eu não estou falando de um homem comum, eu não quero me aprofundar aqui sobre isso, porque não é exatamente sobre Manassés que nós estudaremos, mas aqui nós estamos falando de um dos piores reis de Judá. Ele se corrompeu tanto por causa daquele povo que estava aprisionando ele, que ele pegou os costumes de Nínive ou da Síria, ao ponto de fazer outros deuses, sacrificar crianças, levantar estátuas de bronze. Estou falando de um rei de Judá. E o que Deus faz? Ele manda uma profecia dizendo que os assírios o levarão até a Babilônia. E Judá passa um tempo na Babilônia, depois ele se arrepende, volta aos caminhos do Senhor. Ricardo, por que tu está trazendo esse homem? Porque durante essa mesma época aqui, mais ou menos aqui é uma introdução do fim do reinado de Manassés, quando Naum está trazendo essa mensagem. Ou seja, já havia tido um arrependimento em Judá. Judá se arrepende de tudo que tinha feito, volta aos caminhos do Senhor, mas existia algo muito forte ainda naquele tempo, que era o poder de Nínive sobre Judá. Vamos ler aqui comigo. Lá no capítulo 2, eu quero que você vá junto comigo. A gente vai lá, tá lendo 3 capítulos, que vai falar sobre a queda de Nínive. Vai falar assim, ó: o destruidor avança contra vocês. Nínive, guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as forças. O Senhor restaurará o resplendor de Jacó, restaurará o resplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. 4. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecendo tochas de fogo, e se arremessam como relâmpagos. Quero que você vá agora, lá no 10, vai falar assim, ó: devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão e a leoa e os leõezinhos, sem nada a temer? Aqui, Naum, ele está trazendo quem Nínive era. A gente está falando de uma das maiores cidades e um dos maiores poderes na terra naquele tempo, que assolavam Judá, assolava Israel. Mas o que mais incomodava a Deus não era somente isso, o poder, o orgulho de Nínive. Ó grande soberana Nínive, como o profeta fala. O que mais incomodava a Deus era o pecado que Nínive cometia, que afetava Judá e Israel inteira, ao ponto de corromper um povo com as suas costumes, tradições. Tudo aquilo corrompia os reis de Judá ao ponto de praticar os mesmos costumes de Nínive. E Deus tentou 1, 2, 3 vezes. Sabe quantas vezes o Senhor já tentou conosco? 1, 2, 3, te perdoa. Aí você se arrepende. Nínive se veste de pano de saco, jejua e ora e diz: eu me arrependo, e volta às práticas do pecado novamente. E até onde vai o perdão e a misericórdia? Para Nínive chegou um tempo onde Naum chega e diz assim, de uma forma irônica, ele inicia essa parte dizendo: ó Nínive, guarde as tuas fortalezas, prepara a resistência, faz o que for preciso para tentar contra algo que vem contra você. E aqui ele não estava falando mais de exércitos, ele estava falando do mesmo Deus que ele inicia o capítulo 1,
dizendo: quem fugirá? Quem ficará de pé? Aqui eu quero trazer alguns pontos com você. Nós sabemos que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é santo. E ele é consolador. O consolo que nós falaremos aqui é o consolo de Judá. Existia um clamor sobre aquela terra dizendo: nós estamos sendo perseguidos, destruídos. A tirania da Síria vem contra nós, ó Deus. E existia um clamor em Judá. E Deus aqui levantando os seus ouvidos para Judá, ali arrependida, voltando aos caminhos do Senhor, dizendo: eu vou fazer algo a respeito. Só que o mesmo Deus misericordioso que estava agindo de misericórdia com Judá, já não havia mais misericórdia para Nínive. Volta aqui comigo. Quando Deus manda Jonas até Nínive, existia algo na missão de Jonas. Vocês lembram? A profecia foi dada diretamente a Nínive: arrependam-se. Então ali havia misericórdia para Nínive, havia esperança para Nínive, havia justiça para Nínive, mas também havia perdão. E 100 anos depois nós vimos agora um novo profeta, agora trazendo uma nova profecia, não mais para Nínive, mas para Judá, dizendo: eu irei a favor de vocês e destruirei Nínive. Querido, você sabe o Deus que você serve? Ele é um Deus tão grandioso, gigante, como a gente estava cantando agora, um Deus que não teme batalha. E esse mesmo Deus agora estava vindo contra uma cidade. Enquanto ele ia com justiça, ele voltava a misericórdia para ajudar. Agora eu quero falar um pouco sobre o consolo de Deus, né? No meio dessa profecia de juízo, existe um consolo aqui para ajudar. Novamente falando, quando ele diz assim, o profeta diz: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, o que conhece e conhece os que nele confiam. Quero que você grife aí a palavra fortaleza na sua Bíblia. Ele fala aqui, na minha tradução, tá? Mas vai ter algo semelhante aí na sua. O Senhor era bom, uma fortaleza no dia da angústia, ou a sua segurança, a sua proteção. 1:7, capítulo 1, versículo 7. Grifa aí bem bonito. Ele vai falar sobre ou refúgio, aí na sua Bíblia, tá? Alguns são refúgio, não é isso? Outro ele vai dizer, ele protege os que nele confiam. E ao mesmo tempo que o profeta ele traz isso no primeiro capítulo, ele vai falar assim, ó Nínive, 2:1. Guarde o que? A sua fortaleza. Capítulo 2, versículo 1. Ó Nínive, guarde a sua fortaleza. Enquanto no capítulo 1 ele diz assim, ó: eu sou a fortaleza dos que neles confiam. Ele está dizendo para Nínive: levanta a tua grande fortaleza. E qual era a grande fortaleza de Nínive? Muros gigantes, largos, que ninguém penetrava, mas não era o Senhor. Quem está entendendo aqui junto comigo? Querido, para quem rejeita Deus, ele se torna pedra de tropeço. A pedra que deveria ser a fortaleza, a rocha, ali se tornou queda para Nínive. Eu quero que você venha aqui no 3 junto comigo. Ricardo, você está indo muito rápido, já está no 3. Não, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, amém? Para a gente entender novamente,
que a gente vai falar sobre a lamentação por Nínive e descobrir um pouco mais sobre o que Nínive praticava ao ponto de Deus destruir toda uma cidade. Ai da cidade sanguinária, capítulo 3, versículo 1. Repleta de fraudes, cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o golpe dos cavalos, o galope dos cavalos, desculpa, e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima dele. Israel lá no meio. Continua lendo comigo. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçaria, escravizou nações com a sua prostituição e o povo com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Querido, dá uma pausa aqui rapidinho. E por um momento parece que a gente estava lendo sobre a prostituta lá de Apocalipse. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu fui vendo a semelhança e a grande prostituta que enganava o povo com a sua feitiçaria, com o seu poder. E a gente vê Israel aqui no meio, Judá ali no meio, vivenciando tudo aquilo, tentando fugir de tudo aquilo e não havia como. E levanta o Senhor dos Senhores. Como nós lemos lá em Apocalipse, que virá o grande rei e julgará. E a mesma coisa que se repete para essa prostituta. Lá no 7, não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Aqui é onde chega a sentença. Grifa aí esse negócio. A sentença de Nínive. Querido, enquanto eu estou lendo aqui, você está vendo uma Nínive totalmente diferente. E uma conversa de Deus com Nínive totalmente diferente. O problema de Nínive, aqui, né, que é a volta ao pecado, ela traz algo muito sério, que fala violência, feitiçaria, engano e opressão. Querido, nós estávamos vivendo aqui, sempre carnaval é uma coisa que a gente começa a ver coisas, que a gente olha e diz, Senhor, tende misericórdia. E sabe, sempre quando está nessa época e a gente começa a ver algumas coisas que a gente vê noticiários, coisas acontecendo no meio dessa terra e a gente fica pensando, glória a Deus pela graça e a misericórdia. Porque sabe, nós não estamos no meio de Israel. Você entende que você é um gentil? Olha que graça maravilhosa. Os gentios alcançados pela graça. Se Deus na sua fúria, que nós ouvimos falar agora no capítulo 1, chegasse novamente, sabe onde você estaria? Ao qual povo você pertenceria? Ao povo gentil. Mas hoje alcançados pela graça e a misericórdia. E glória a isso. Glória a Deus. Que nós não somos afetados por essa prostituta que continua se levantando até o dia da vinda do Senhor. Você entende? Que nós estamos falando aqui de um mesmo corpo que ali estava perante o povo de Judá. Se levantou. E nós ouvimos falar sobre a grande Babilônia, o grande dragão, em outros livros a grande prostituta, continua se levantando, e Jesus diz, o príncipe desse mundo se levantará, e a gente continua ouvindo falar sobre essas coisas, mas onde nós nos encontramos? Ao povo que clama por misericórdia, ou o povo que tapa os ouvidos para a justiça de Deus? Vocês estão comigo aqui? Amém?
querido, a gente lá em Jonas, né, a gente ouve a palavra, se quebranta, né, a gente entende lá a graça que veio sobre e misericórdia sobre Nínive. Mas vocês lembram que eu falei aqui no início? O pecado, ele tem limite. A injustiça, ela tem limite. Existem leis. Você entende? E chegou um momento para Deus que Deus olhou para Nínive e disse: não é desse jeito. Querido, eu estava lendo essa palavra e lembrando, né, que Nínive é como se fosse esse período aqui, né? É como alguém que conheceu a Deus, se desviou, praticou os pecados ali novamente. Só que a diferença é que ele não se arrependeu ao ponto da grande e poderosa mão de Deus vir sobre ele e destruir. E eu estava lembrando dos momentos onde eu passei mais ou menos um ano longe dos caminhos do Senhor. Só falando, dando uma pausa aqui rapidinho no sermão, para falar um pouco sobre isso, mas trazendo aqui. Houve um momento da minha caminhada cristã, onde eu passei um ano inteiro longe dos caminhos de Deus. Um ano inteiro longe. E durante esse período, era incrível como eu tentava voltar para os caminhos do Senhor e parecia que algo não permitia, algo ali nos prende. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, alguém que um dia eu olhando alguns rostinhos, a gente lembra das histórias de alguns. Mas nós temos o desejo de voltar, mas nós não conseguimos voltar. E aqui quando eu vejo essa tal prostituta se levantando, e ela vai te oferecendo a feitiçaria, o engano, o poder, algo mais, e a gente começa a dizer: cara, nós provamos um dia, quando nós nos distanciamos do Senhor. Se um dia se você nunca se afastou do caminho do Senhor, louva a Deus por você, não faça isso nunca. Amém? Isso não é bom, isso nos envenena. E a prostituta ali, ela age como um veneno, e você vai caindo naquilo, e vai chegando um momento onde você não percebe, você já está longe. E aquela Nínive que um dia conheceu a Deus já não existia mais. E aqui vem a justiça, dizendo: para o pecado tem limite. Para esse grande poder chamado prostituta, existe um limite. Continua lendo comigo. Eu quero que você venha aqui comigo agora. Já houve a sentença, não é isso? Eu quero que você venha lá no 10. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, e suas crianças foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se dos inimigos. Todas as suas fortalezas são como figueiras, carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las, e os figos caem em bocas vorazes. 13. Olhem bem para as suas roupas, para as suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o templo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Vem comigo lá no 18. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-los. Não há cura para a sua chaga, e a sua ferida é mortal. Quem ouve notícia ao seu respeito, bate palma pela sua queda. Presta muita atenção nisso. Quem ouve notícia a seu respeito, bate palma para a sua queda. Pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites.
Naum encerra aqui, mas eu quero continuar com vocês. Querido, só recapitulando, a gente está falando sobre a misericórdia do Senhor e a justiça do Senhor, agindo em dois povos diferentes, amém? Quando nós lemos sobre isso, nós conhecemos as duas faces de um Deus, que nós falamos santo Deus, amor, mas também é justiça. Nós falamos essas frases muitas vezes quando nós vemos, muitas das vezes, acontecer algo que a gente vê. Existia uma semente em Nínive, era uma semente do pecado, e foi cortada pela raiz. Agora eu quero trazer toda essa mensagem voltada a Cristo. Hoje nós vivemos em uma grande Nínive. Que negócio louco. Novamente, quando nós olhamos para a terra e vemos o que acontece nela, o que envolve ela, não falando somente sobre o carnaval é como se a gente visse de uma forma pior, mais agressiva, né? Mas aquilo é cotidiano. A diferença é que nesses 4 dias, é permitido, pode. Não se esconde. E nós vivemos em uma grande Nínive, onde hoje nós somos abraçados pela misericórdia. Só que aqueles que não voltam e se arrependem, lembra da pedra de tropeço? Hoje Jesus, Ele nos tomou, nos ganhou, nos livrou. Então quero que você se imagine ali como Judá, sendo livre de Nínive. Mas haverá um tempo onde Jesus voltará. E sabe de algo muito forte, querido? Você tem que permanecer nessa misericórdia. Você não pode ser aquele que volta a praticar o pecado, a praticar a injustiça, a ver o amor ao Senhor como simplesmente algo comum. Como assim, Ricardo? Eu oro muito ao Senhor para que em meu coração Ele permaneça em chamas pelo Evangelho. Porque, querido, existe um momento onde nós estamos ali tão fraquinhos. Eu não sei em você, mas tem momentos na nossa vida cristã que a gente vê com uma chaminha tão pequenininha. Jesus, o que é que eu estou fazendo pelo Teu reino? Olha, escuta muito o que eu estou falando com você agora. Tem momento onde a gente se cobra muitas vezes, Jesus, eu quero fazer mais por Ti. E nós temos que ter muito cuidado com essa frieza espiritual. Por quê? Quando aquelas pessoas de Nínive um dia conheceram a Deus, elas se arrependeram de verdade. A gente não viu um falso arrependimento. Porque se fosse um falso arrependimento, Deus não tinha aceitado. Você entende isso? Então a gente viu um povo arrependido. Olha só, nós nos arrependemos. Mas esse arrependimento ele tem que permanecer em nós. A graça nós temos que buscar todos os dias. Querido, se Nínive tivesse conhecido a um Deus e buscado esse Deus de dia e de noite, a misericórdia tinha alcançado de geração em geração. Mas eles não permaneceram em quem Deus era. E hoje nós conhecemos a um Deus incrível, maravilhoso. Nós lemos agora sobre esse Deus tão poderoso. Um Deus que se manifestou e mostrou a sua vingança com Judá. Disse: Judá, eu vou te proteger, deixa comigo. E o que temos feito perante esse Deus, que um dia também nos alcançou, que luta ao nosso favor? Querido, essa noite eu quero te convidar a entregar a tua vida a Deus de tal forma. Você lembra que ele fala aqui que Deus é bom, Ele é um refúgio e fortaleza para os que neles confiam. Eu quero te convidar a você a permanecer confiando no Senhor, sabendo que Ele te livra de todo esse mal.
Ricardo, nós estamos livres de Nínive? Não. Somente na vinda do Senhor Ele nos livrará dessa grande Babilônia, dessa grande Síria, dessa grande prostituta. E o pecado ele vem te convidando todos os dias. Ele me convida todos os dias. A gente leu sobre um rei, Manassés, que esse pecado encantou tanto os olhos dele ao ponto dele quase destruir a nação de Judá por causa desses pecados. Esses mesmos pecados nos rodeiam hoje, tentam nos enfeitiçar, tentam nos agarrar, tentam nos pegar. Querido, mas você assumiu uma posição de filho cristão que ama a um Deus verdadeiramente, amém? Amém? E nós conhecemos um pouquinho de vocês, nós sabemos que para você estar aqui essa noite, existe um amor e temor ao Senhor. Ricardo, então aqueles que não vierem não temem? Não sei. Não sei o que é o suficiente para muitas vezes não virmos para um culto. O temor a esse Deus tem que ser um temor. Sabe, Ricardo, eu temo ao Senhor. Tememos de que forma? Voltamos ao Senhor de que forma? Olhamos para o Senhor de que forma? Olhamos para o seu reino de que forma? Olhamos para esse lugar de que forma? Às vezes é cobrado tanta responsabilidade da gente aqui nesse lugar por um motivo, para que você se lance em temor ao Senhor, que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E se existe um Deus que me guarda, se existe uma fortaleza, é para Ele que eu corro, é para Ele que eu vou servir. Aleluia. Você crê nisso? Querido, existe um ponto muito importante. Quando eu fui fazer uma viagem agora recentemente, fazia muito tempo que eu não ia para Fortaleza de moto. E eu tenho medo de dirigir, né, naquele trânsito ali. A gente sabe que a gente não tem esse hábito, né? Alguns dos meninos trabalham nisso de moto. E chega um momento onde a gente vai naqueles corredorzinhos tão apertadinho. E eu comecei a orar, né? Dizendo: "Ô Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados." Essa oração de, eu não sei se você já está dirigindo, ou por medo de acontecer alguma coisa, nós começamos a orar dessa forte. Aí naquele momento veio o Espírito Santo me pegou de um tal jeito assim. Isso não é temor, isso é ter medo. É diferente. Eu estava buscando ao Senhor só por medo naquele momento. Jesus, me protege, me guarda, Senhor, que não venha nada contra mim. E eu fui orando, e naquele momento eu fui dizer: eu estou simplesmente com medo da morte. Diga: temor é diferente de ter medo. Vamos conhecer o que é um real temor ao Senhor. Se você sai da sua casa, saia com temor, dizendo: eu temo a um Deus vivo, eu o amo. Eu o amo, eu quero servi-lo. Amém? Querido, se você é convidado muitas vezes a participar de um ministério aqui na igreja, vá com amor. Sirva com amor. Se alguém puxar a sua orelhinha ali naquele ministério, tema ao Senhor, diga assim: é verdade. Poderia ter dado um pouquinho melhor, poderia ter melhorado um pouquinho. Eu estou falando esses dias porque esses dias veio uma raivinha ali por causa de uma certa situação, e eu estava me pegando, pensando, tem algo errado aqui nesse coraçãozinho. Você entende? Quando nós servimos ao Senhor, querido, vem tanta coisa sobre o nosso coração. Eu estou me abrindo aqui um pouquinho com vocês, como ser humano que nós somos. E quando nós servimos a Deus, vem tantas coisas, vem tantas situações que parece que vai nos roubar dessa fortaleza que é o Senhor. E se eu começo a dar legalidade àquilo aos pouquinhos vai me inflamando, vai me pegando. E quando é feio, lá vai eu passar mais um ano longe. Você está louco? Não pode. Vocês entendem isso? A injustiça, ela tem limite. O pecado, ele tem limite. Eu queria convidar você essa noite, para nós encerrarmos,
A gente leu sobre um livro incrível que você não vai esquecer mais, sobre Naum. Amém? O que fala sobre Naum? Você vai dizer: justiça e consolo. Esse é o tema da palavra: justiça e consolo. E querido, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, não é para te gerar medo, amém? Amém? Quem tem que ter medo é Nínive. Nós temos que ter amor no nosso coração. Nós temos que ter apreço, apego, dizendo: Jesus, eu quero te servir mais. Que Deus misericordioso. Um dia nós fazíamos parte de Nínive. Como assim, Ricardo? Ímpio? Não conhecíamos a Deus, praticávamos o mal, praticávamos o pecado, e o Senhor chegou até nós com a mensagem de um profeta dizendo: volte aos caminhos do Senhor. E nós voltamos, estamos aqui, fazemos parte de um povo santo, em processo de santidade. O Senhor nos abraçou de uma forma que Ele não quer soltar, você entende? Que o Senhor te pegou de um jeito que Ele não quer soltar. Que todas as vezes quando nós viemos com as nossas mágoas, os nossos traumas, dizendo: Senhor, eu vou sair da igreja, o Senhor diz, Ele luta por nós: não sai não. Senhor, eu vou largar meu ministério, o Senhor vai lutar por você como lutou por Judá. E diz: não vai não. Você não vai perecer. Você quer que eu faça o que? Eu faço. É assim que o Senhor age. Você entende? Um Deus tão bom, e a gente com um coração tão difícil. Um Deus tão misericordioso, e nós usando essa misericórdia de forma errada, pecando e pecando e pecando. Eu quero que você, no seu lugar, antes da gente começar a orar, no seu lugar, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. A gente não vai demorar. Jesus, a gente vem diante de Ti, nos entregando mais uma vez, dizendo que o Senhor é bom. Jesus, nós provamos da Tua misericórdia essa noite. Nós ouvimos falar sobre a Tua misericórdia, mas nós também ouvimos falar sobre a Tua justiça. Tu és um Deus justo. Querido, as perseguições que nós sofremos aqui nessa terra, por Satanás. Ricardo, mas nós não somos perseguidos por outras nações. As nações não nos assolam, não nos perseguem. Nós podemos congregar, nós podemos participar de uma congregação, mas existe um inimigo nos perseguindo todos os dias. A prostituta oferecendo o seu veneno, oferecendo o pecado. Você é perseguido todos os dias, mas um Deus se levanta dizendo: ei, o inimigo não toca a tua vida, assim como não tocou em Judá mais. Judá batia palmas dizendo: Nínive caiu, a Síria caiu, nós somos livres. E hoje nós aplaudimos o Senhor dizendo: nós somos livres. Existe uma fortaleza real, existe um Deus real, capaz de tudo. E Naum começa falando, lá no seu primeiro capítulo, dizendo: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível, mas para aqueles que não o temem, para aqueles que não o buscam. Essa noite eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, toda a igreja. Nós buscaremos a esse Deus, nós engrandeceremos o nome desse Deus, e o principal de tudo, nós nos arrependemos nesse lugar. Eu queria te convidar ao arrependimento. Isso, fique de pé no seu lugar. Você que pode ficar de pé. Eu queria te convidar você ao arrependimento, dizendo: Jesus, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Tua face, nós conhecemos o Teu amor, nós provamos disso. Eu falei de um momento da minha vida para vocês que foi muito difícil, muito difícil.
Mas o quão eu louvo o nome do Senhor, porque Ele não desistiu de mim, que Ele lutou ao meu favor, que Ele foi me buscar tão longe. Anos tentando voltar para a casa de Deus, e o Senhor vem e nos agarra dizendo: ó, justiça para aqueles que me amam, fortaleza para aqueles que me temem. Jesus, essa noite nós vemos em arrependimento dizendo: Jesus, nós precisamos sim do Senhor. Aleluia. Jesus, nós precisamos sim nos arrepender diante de Ti. Vamos. Querido, um coração quebrantado é tudo que nós precisamos. Não por emoção, não. Por causa que existe um Deus vivo lutando ao teu favor a todo instante. Um Deus que não recua. Um Deus que não hesita. Um Deus que não pensa duas vezes antes de amar você. Diga: me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu queria te convidar a cantar essa canção. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Ele nos alcança. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os Oh Jesus, nós levantamos o teu santo nome nesse lugar. Glorificamos a Ti, Santo, Santo, Santo. Dizemos que o Senhor é bom. Nós clamamos por Tua justiça, nós clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Isso, levante a voz e cante. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Nós nos entregamos e dizemos: Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. diga: eu sou todo teu, Jesus. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Diga: fez eu me apaixonar. Diga: queimou todos os outros amores. Isso, vamos. Queimou Diga: fogo em teus olhos, Fogo em teus olhos. me fez eu me apaixonar. queimou Isso, Espírito consumidor, consome todos os amores que não eram o Senhor. queimou Nós clamamos. todos os outros amores. Isso, no seu lugar, comece a orar. Diga: Ainda tenho fome, oh Jesus, nós temos fome do Senhor. eu ainda tenho Nós clamamos por misericórdia, perdão, misericórdia. Perdão, misericórdia. Isso, vamos. Perdão, misericórdia. Eu ainda tenho, Isso, peça um coração quebrantado no seu lugar. Eu ainda tenho leite. Diga: Jesus, eu preciso do teu perdão. Pode vir Oh, pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
Escute. Peça agora ao Espírito Santo. Essa canção diz: queimou todos os outros amores. Escute o que essa canção diz. Nós servimos a um Deus que é fogo consumidor. Nós servimos a um Deus que é fogo consumidor. E quando esse fogo desce nesse lugar, ele consome tudo aquilo que não pertence a ele. Você entende? Quando o fogo de Deus desce nesse lugar, tudo aquilo que não pertence a ele é consumido. Vamos orar agora dessa forma juntos, como congregação. Diga: pecado, seja queimado agora. O fogo consolador, o fogo consumidor está nesse lugar. Eu me arrependo de tudo que eu cometo, de toda prática errada. Eu me arrependo essa noite. Diga: vá embora, saia, seja consumido agora. Vamos, 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 vamos. Ore, 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 ore. Pecado não permaneça. Práticas erradas não permaneçam. Outros deuses não permaneçam. Ei, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, poder e autoridade nesse lugar. Espírito Santo, vem, 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 vem. Isso, querido, querido. Comece a levantar um clamor nesse lugar. Vamos, 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 vamos. Deixe Jesus escutar a sua voz mais uma vez. Você pode deixar o Espírito Santo escutar a sua voz. Vamos, 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 vamos. Diga: Espírito Santo, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso. Oh. Vamos, clame, 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 clame. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Vamos, Espírito consumidor. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Santo, 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 Santo é o Senhor. Isso, Espírito Santo, se move nesse lugar. Querido, vamos, vamos, se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Isso, se entregue, vamos, se entregue, vamos. Vamos, Espírito Santo. Nós nos entregamos como filhos arrependidos diante de Ti. Vamos, é tudo que o Espírito Santo quer agora. Vamos, vamos. É tudo que o Espírito Santo quer agora. Vamos, 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 vamos. Não faça outra coisa. Isso, 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 isso. Não faça outra coisa agora. Só se arrependa de tudo. Se esvazie. Vamos, 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 vamos. Deixa o Espírito Santo vir. Vamos, 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 vamos. Oh, rabastoreta. Rabastoreta, rabastoreta. A chama não vai apagar. Estou responsável. A chama não vai apagar. Com essa chama Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Vamos nos tornar responsáveis uns pelos outros. Você pode agora chamar alguém para orar. Chame o irmão para orar. Entre no círculo de oração. Nós vamos orar uns pelos outros. Do que vale, querido, belas canções. Do que vale, querido,
meras emoções. Nós temos uma responsabilidade do altar, do sagrado, de manter a chama acesa. E é um para com o outro, alimentando o outro, fortalecendo o outro. Então eu queria que você agora começasse a orar por esse irmão, acendendo a chama em você. Se você está triste, ao ponto de desanimar a sua própria casa, a sua própria família, anime o seu coração, porque tem pessoas que precisam ver a sua chama queimando para continuar de pé. Se suas orações foram interrompidas por algumas mágoas, por alguns acontecimentos, reacenda a sua chama hoje, porque o Senhor é Deus de justiça para contigo e para a tua casa. Então você precisa estar queimando nesse momento, para deixar sua esposa acesa, para deixar seus filhos acesas, para deixar seu marido em chamas por Jesus. Então comece a orar agora, diga: Senhor, acende em mim o fogo necessário para que a oferta do altar seja totalmente consumida, para que eu não seja como aquele que ficou relapso com a obra, mas que eu seja alguém confiante no Senhor, que Ele está olhando, que Ele está vendo, que Ele está guardando. Então diga para você mesmo agora: o Senhor é minha fortaleza no dia da angústia. Repita até a sua alma acreditar nisso. Diga, homem de Deus: o Senhor é minha fortaleza no dia da angústia. Se você está angustiada, diga: o Senhor é minha fortaleza no dia da angústia. O Senhor é minha fortaleza no dia da angústia. Porque estás abatida, minha alma? Porque se angustias dentro de mim? Crê em Deus, confia em Deus, porque o Senhor é minha fortaleza no dia da angústia, no dia da angústia. Oh, aleluia! Comece a declarar isso. Comece a declarar que você é responsável pela chama acesa na sua casa, pela chama acesa na sua família. Pode estar 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas se depender de você, a sua casa não será atingida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Deixa o Espírito Santo agora te usar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, e declare pelo nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre nós essa noite, animando os nossos corações, animando esse meu irmão, essa minha irmã. Eu não sei a luta que ele está passando, mas eu sei que o Senhor será fortaleza para ele no dia da angústia. O Senhor é amável para nós, querido, temível e terrível para aqueles que praticam o mal, mas para aqueles que o buscam, Ele é amável e confiável e forte na batalha. Você que está passando por momentos difíceis esses dias, diga: meu Deus é forte na batalha. Fale para o seu problema: o meu Deus é forte na batalha. O meu Deus é Deus que cura, o meu Deus é Deus que transforma, o meu Deus é Deus que resgata. O meu Deus é Deus que levanta o abatido, pega ele do monturo e coloca ele no lugar alto e diz: esse aqui é meu, porque confiou em mim. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Responda a você mesmo: você confia no Senhor? Ai daqueles que o Senhor vai contra eles, porque quem vai defendê-los? Mas aqueles que confiam no Senhor, quem poderá atingi-los? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga isso para o seu irmão, animando o coração dele. Diga isso para a sua irmã: se Deus é contigo. Diz: se Deus é contigo, quem será contra ti, mulher de Deus? Diz para o teu irmão aí: se Deus é contigo, quem será contra ti, homem de Deus? Então anima esse teu coração
porque o Senhor é teu retiro forte no dia da angústia, tua fortaleza na batalha, e Ele te declara vitória em cima de todos os teus inimigos, isso pelo nome de Jesus. Abraça o seu irmão e diga a palavra confiança. Abraça o irmão e diga a palavra confiança. Confiança. Amado por Jesus, fui perdoado. Fui perdoado. Amado por Jesus, fui perdoado. Muito foi perdoado, muito amar. Quem muito foi perdoado, muito amar. Quem muito foi perdoado, muito amar. Quem muito foi perdoado. Aleluia! Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado, eu fui perdoado. Aleluia! Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você se sente assim? Perdoado pelo Senhor? Então levante as mãos para a sua casa e tome para si a responsabilidade de ser um agente de milagre para a sua casa. Um homem que ora, ele traz um impacto sobre a sua esposa. Um homem desanimado, a mulher fica desesperada. Desesperada. Porque se você é a fortaleza e na fortaleza você está fraco, a palavra de Deus diz, se o cara que é o responsável, se na fortaleza ele está fraco, é porque ele é fraco mesmo. Está lá em Provérbios, você procura. Você não pode, querido, procure um amigo, procure seu pastor para falar das suas fraquezas. Porque você precisa ser forte com a sua esposa. Agora ela precisa do seu ombro para chorar. Porque ela é a delicada, não você. Mas pastor, eu também tenho os meus problemas. Ei, psiu. O Senhor é tua fortaleza na angústia. Alguém está aqui? Alguém está aqui? O Senhor é tua fortaleza na angústia. Então começa a declarar lá na tua casa, em nome de Jesus, o agir de milagres. Começa a declarar sobre a tua família essa fortaleza. Começa a declarar, Senhor, em nome de Jesus, eu serei forte na batalha. Eu serei forte na batalha, porque o Senhor estará comigo, como sempre esteve. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, mas eu sei que tu estás comigo. Fale, eu e minha casa. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Você crê mesmo? Então diga aleluia, diga glória a Deus. Anime seu espírito, anime a sua confiança, dizendo, o Senhor é forte na batalha. Amém? Coloque as mãos na sua mente agora. Comece a orar pela sua mente. A falta de atenção, muitas vezes, querido, não é sono, é frieza espiritual. A falta de atenção, às vezes, não é TDAH. Às vezes é falta de espiritualidade. Mas quem é que vai diagnosticar isso? O médico, o pastor? Não, você. Você fez seu devocional hoje? Então você está fraco. É simples. É simples. Então hoje, vença na sua mente
as suas fraquezas. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero vencer a minha mente e colocar ela totalmente cativa a Ti. Todas as batalhas, todas as guerras, tudo aquilo que tem me deixado fraco, distante do Senhor, hoje eu tomo a posição de entregar a Ti, para que eu não seja confundido nas emoções e no raciocínio. Diga: emoções e raciocínio. Diga: o domínio eu entrego ao Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém doente? Se tiver alguém doente, vem à frente para a gente ungir você. Se tiver alguém com alguma enfermidade, vem à frente para a gente ungir você com óleo. Eu creio que o Senhor cura. Se você crê, Ele cura sim. Eu queria que agora você que vai dizimar, que vai ofertar também, já prepare seu dízimo, a sua oferta. E que você possa nessa hora colocar diante de Deus também essa área da sua vida que não pode estar doente, gente. Eu estava esses dias estudando Timóteo, e também lá em Tito fala sobre que a gente está fazendo as regras da igreja, né? As normas da igreja. E nós somos uma igreja bíblica e nós temos que seguir a Bíblia. E eu estava estudando ali que o homem de Deus, ele não pode ser avarento. Tá lá, você não pode ter amor a dinheiro. E se você é uma pessoa avarenta, quem é a pessoa avarenta? Aquela que compra na praça e não paga. Aquela que compra coisa que não pode pagar. Já viu gente comprar carro que não pode pagar? Moto que não pode pagar? O pessoal compra a casa e não, Deus me ajuda. Não. Não é assim não. A palavra diz para você se assentar e calcular se tem condições de construir a casa. Se não tem, não faça isso não, para não passar vergonha. Para de colocar Deus nos teus BOs, que você mesmo procura. Se você é avarento e não está contente com a tua humilde casa, vocês estão me ouvindo? Se você é avarento e não está contente com a sua humilde moto, eu não estou falando que você não possa ter uma moto boa, você pode ter uma casa melhor. Amém? Amém, gente? Não é sobre isso, é sobre ter avareza. Toda pessoa que não dizima e não oferta é avarento, gente. Porque a avareza é amor a dinheiro. É amor a dinheiro. Então existe um requisito importantíssimo para você ser homem de Deus. Não pode ser avarento. Serve para as mulheres, amém? Então coloca agora teu coração diante do Senhor para ofertar, para dizimar. Pastor, hoje eu não vou ofertar, não vai dizimar. Mas tudo começa com a intenção. Talvez você vai receber só lá tal dia. Mas eu queria que você fizesse a oração hoje, dizendo: em nome de Jesus, 2026, eu quebro esse negócio de avareza na minha vida. Eu quebro. Negócio de frequentar a igreja, mas dízimo eu não dou. Negócio de frequentar a igreja, dinheiro eu não dou para pagar os ar-condicionados, para pagar a água, para pagar as coisas, nada de graça. Nada de graça. Então quando a gente se confunde, a gente acha que não pode ofertar, que não pode dizimar, não precisa. Deus não precisa do dinheiro. Então vamos todo mundo para a chuva. Deus não precisa estar no ar-condicionado, nem de microfone. Se eu falar só assim, outro culto veio mais não. Alguém está entendendo isso? É simples. E pastor, quando eu não aceito isso? Avareza. É avareza. Porque isso aqui não é pesado. É simples. Ninguém fica empurrando dinheiro em você e tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não, você só tem que fazer a sua parte. Deus faz o resto. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, oferte com alegria. Meninos, vão colocar a chave aí, já botaram? Se você precisa do envelope, levante sua mão. Mas não faça com pesar, não faça com avareza, não. Eu vou dar esse dízimo, mas dá para pagar minha água. Filho de Jesus, fica com este dízimo em nome de Jesus para você pagar esta água. Oxe, ou você dá sem avareza, então não dá. Não dá, gente. Ah, mas eu vou dar só de uma parte. Não dá. Não dá com avareza. Não dá com avareza. Porque Deus olha o coração. Amém? Levanta a tua mão e diz assim: Senhor,
que está o meu coração em primeiro lugar. Não é dízimo, não é oferta, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com liberdade, ser livre dessas coisas. Por isso que eu oferto, dizimo, sem peso. E não faz falta, porque o Senhor é o meu supridor em todos os momentos. Nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta, levante sua mão, adore, adore a Jesus. Tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Chamar a dona Geralda aqui na frente. Ela fez aniversário ontem. Vamos orar por ela. Vem cá, dona Geralda. Amém? Queria convidar a pastora para vir aqui também. Traz o óleo aí para a gente ungir a dona Geralda. Em nome de Jesus. Maiquinho, vem cá. Meu menino. Eu estava pensando esses dias que quando for aniversário de vocês, eu vou botar no calendário, na minha agenda, para mim saber o aniversário de todo mundo, para nem marcar nada, gente. Tem que ser feriado nacional. Amém? Porque é muito importante para nós a vida de vocês. E é por isso que eu faço questão de chamar Dona Geralda, o Maico aqui na frente, para a gente poder já dar um abraço neles. É isso que a gente faz de melhor aqui nessa igreja, é abraçar, porque somos família. Eu queria que vocês levantassem as mãos para cá para a gente orar junto. Amém? Pai, quero te apresentar a vida da Dona Geralda, a vida do Maico, Senhor. E ela, Senhor, assim como liderança da igreja, que ela seja assim guardada, protegida pelo Teu Espírito. E assim também o Maico, como o filho caçula da casa. Nós colocamos sobre ele o Teu Espírito de amor. A palavra que foi lançada sobre essa igreja, que seria mais do que uma igreja, mas uma família, esteja sobre eles, e que eles se sintam amados assim. E tudo aquilo, Senhor, que veio para trazer algum tipo de problema, ou enfermidade, ou dificuldade, que caia por terra em nome de Jesus, e que eles estejam sempre guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Amém e amém. Não vamos cantar parabéns, mas eu já quero que vocês venham dar um abraço neles, tá bom? Parabéns pra você. Os homens com o Maico, as mulheres, Dona Geralda. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ele é crente, ela é crente, ele é crente, ela é crente, ele é crente. E eles oram, e ela ora, e ele ora, ela ora, ele ora. Pra Jesus, Geralda, Maico, Deus abençoe você. Deixa eu dar a benção final. Que Deus abençoe vocês na graça do Pai, no amor do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas, dá paz, Senhor, para alguém do seu lado.